27 de setembro de 2016. É amanhã. Quartas de final da Copa do Brasil prometem pegar fogo. Santos, Corinthians e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira e começam busca por vaga na semifinal do torneio nacional. Com desfalques, Santos recebe Inter e quer usar fator casa para largar na frente na Copa do Brasil. Prestes a completar 100 jogos com a camisa do Palmeiras, o capitão Dudu fala sobre o confronto com o Grêmio no jogo de ida da Copa do Brasil. Goleiro Cássio deixa treinamento mais cedo e não deve atuar amanhã com o Corinthians pela Copa do Brasil diante do Cruzeiro em Itaquera. São Paulo já faz planos para 2017 e Ricardo Gomes não tem vaga cativa no futuro do elenco tricolor. E ainda, os gols na Série B do Brasileirão. E Conmebol anuncia mudanças importantes na Libertadores. Fique com a gente, o Gazeta Esportiva volta já! Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva começa falando do Coringão, que recebe o Cruzeiro amanhã na Arena em Itaquera pelo primeiro confronto das quartas de final da Copa do Brasil. Nosso contato agora é com ele, o repórter Felipe Sboril, que está neste momento acompanhando a coletiva do técnico Fábio Carilli no CT Joaquim Grava. Boa noite, Sboril! Boa noite, Michele. Boa noite para você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente fala ao vivo, como você disse. Vamos ouvir o técnico do Corinthians, Fábio Carilli, falando antes desse jogo contra o Cruzeiro. Claro, né? A minha vontade de seguir, de ser treinador. Sempre deixei muito claro. E voltando o que eu respondi aqui, eu penso o dia a dia. Não estou pensando lá na frente. Sinceramente, não estou pensando lá na frente. O que vai acontecer lá na frente eu não sei. Vai ser uma consequência. Mas eu preciso fazer bem hoje para que as coisas aconteçam lá na frente. Carilli, boa tarde. Te peço a gentileza de te perguntar mais uma vez sobre a torcida do Corinthians. Recentemente a gente teve um dos piores públicos da arena, né, que a gente está ao vivo agora. Eu queria saber de você como você pode cativar o torcedor para que ele retorne à arena nesse momento que o Corinthians balança no Campeonato Brasileiro, mas tem uma chance grande na Copa do Brasil. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que a equipe nesses últimos jogos aí demonstrou aquilo que o corintiano gosta demais, que a entrega é correr o tempo todo, sem bola, marcar bastante. É assim que nós podemos cativar o torcedor outra vez para que ele volte ao estádio, né? E acredito que amanhã seja melhor, o público, vão empurrar o tempo todo, porque é um jogo decisivo. Mata-mata sempre são jogos decisivos. E a torcida do Corinthians nunca deixou de apoiar, ainda mais nesses momentos. O Cássio, no último jogo, não jogou, teve um problema no ombro. Ele veio a campo agora à tarde, né, e deixou o treinamento mais cedo. Quanto preocupa a situação dele? Ele está fora mesmo do jogo contra o Cruzeiro amanhã? Sim, confirmado. Cássio está fora. Conversei com ele hoje, antes do treino. Falei que precisamos dele inteiro, né? Então, foi para campo para ver como ia se sentir. Realmente teve um incômodo. E está fora do jogo de amanhã. Para encerrar, Carilli, você vai repetir a formação do final de semana porque gostou do Corinthians em campo. Como fazer com que o time jogue as duas competições da mesma forma? Porque geralmente alguns preferem mata-mata, outros preferem pontos corridos, mas geralmente o time vai melhor numa competição e detrimento a outra. Como é que você põe isso na cabeça dos jogadores? Nosso próximo jogo, a gente sempre trabalha em cima do próximo jogo. O próximo jogo é Cruzeiro pela Copa do Brasil. Esquecemos o Campeonato Brasileiro. Os jogadores é um grupo muito bom, que sabemos onde estamos e onde queremos chegar, né? Então é isso. Não preferenciar um campeonato ou outro. Não dar preferência a um ou outro. Jogar os dois com a mesma seriedade de sempre. Carilli, boa tarde. O Fábio Carilli, técnico do Corinthians, segue falando por aqui. A gente volta daqui a pouco, ainda dentro desse Gazeta Esportiva, com mais informações do Corinthians, que amanhã enfrenta o Cruzeiro pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. Vontade, enfim. Mas, muito obrigada, viu, Felipe Sboril? Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Alberto Helena Júnior. Celso, você está gostando do trabalho do Carilli à frente do Corinthians? Gosto sim. Boa noite, Michele. Boa noite, mestre Alberto Helena Júnior. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É o mais próximo do Tite, porque trabalhou há muito tempo. Não é um Corinthians brilhante, obviamente não é, até pelo elenco que tem, mas é um time competitivo.
Contra o Fluminense, por exemplo, perdeu o jogo, mas foi castigado, merecia melhor resultado. Muitos apontavam o Cruzeiro como favorito nessa fase da Copa do Brasil. Agora, pelas circunstâncias, o Cruzeiro está na zona do rebaixamento. Então, acho que o Corinthians pode tirar proveito, sim, dessa crise do rival. E jogando em Itaquera, tudo bem que perdeu os últimos 2 jogos em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians continua sendo muito forte por lá, mestre. Estou errado? Não, você está certíssimo. Só que eu acho o seguinte, né? Eu sou da opinião do Muricy, segundo a qual o técnico de futebol no Brasil representa cerca de 20% do sucesso ou do fracasso de um time de futebol. Isso entre outras coisas, porque com esse calendário estúpido que nós temos, o treinador mal treina a equipe. A verdade é essa. Em campeonatos diferentes, um mata-mata, o outro é pontos corridos e tal, as associações, as agremiações, os clubes estão em posição pré-falimentar, com raras exceções, como é o caso do Flamengo, o caso do Palmeiras e tal. Mas o resto tudo. Então, as contratações, elas são feitas de uma maneira muito obscura, sabe? A gente não sabe como é que, de repente, tiram da cartola um jogador tal que veio de não sei aonde, custou um monte de dinheiro, e às vezes você tem ali na reserva, lá na categoria de base, um jogador muito melhor que não é nunca aproveitado. Esse negócio do Corinthians não ter atacante, um goleador, né? Vem desde a saída do Wagner Love, ele é inacreditável, porque tinha um menino lá, Gabriel Vasconcelos, que fazia gol para burro no Sub-20. Será que é pior do que esses que entraram? Essas coisas precisam ser muito bem explicadas. De qualquer jeito, acho que o Corinthians, jogando em casa, se a torcida for parceira e não jogar contra, ele tem uma boa chance de ganhar do Cruzeiro, sim senhor. Os times são mais ou menos equivalentes e o treinador do Cruzeiro é mais experiente que o treinador do Corinthians. É a única diferença. E antes até de você entrar nessa questão da enquete, eu queria que ele já adiantou. Não, a gente pode... Audiência rotativa, né? Audiência rotativa, de um segundo. O Alberto Helena disse uma coisa que é muito importante, que difere a maneira de torcer do argentino do brasileiro. Sabe, o argentino ele sabe conjugar o verbo torcer como poucos no mundo. Então não importa quem está jogando, se é o Zé, se é o Mané, se é o Maradona ou se é o Messi. É o clube dele, então ele apoia incondicionalmente os 90 minutos. Aqui normalmente não, quer dizer... Todos os jogos? Todos os times? A maioria assim, sabe? Até mesmo o Corinthians você vê muitas vezes vaiando o jogador por causa de um passe errado no meio do jogo. Quer dizer, então não importa se o time do Corinthians hoje é esse. Para o bem ou para o mal, bom ou ruim, é o que tem. É o que tem. Então, se ficar perturbando, se ficar vaiando, não vai render. Não é nada inteligente. Nada impede a vaia após o jogo, no intervalo. Mas durante o jogo, tem que ajudar. Eu acho que se o cara é torcedor, ele vai lá torcer a favor, não vai torcer contra. Claro. E a realidade do Corinthians é essa. Não adianta querer que não... É que na cabeça do torcedor brasileiro, de boa parte da nossa mídia, o que importa é a tal da raça. É raça. Então o time pode correr para burro, correr errado, sabe? Suar sangue e não termina o jogo. Se perdeu, você... esses caras estão tudo milionários, não quer saber de correr, tem que correr. Quer dizer, é só essa besteira que tem na cabeça o torcedor. E aí é por isso que ele vai. Bom, já que o assunto é o Corinthians, nós queremos saber sobre esse jogão de amanhã. Quem leva melhor no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil? Corinthians, o Cruzeiro ou dá empate? A gente quer a sua opinião, participe do programa. Resultado daremos no final do Gazeta Esportiva. Alberto Helena Júnior acredita no Coringão. Eu acho que deve dar, sim. Celso. Vai ser difícil, mas dá Corinthians. Vai ser difícil na Corinthians? Não sei. Não sei, passei. Corinthians! Mal do Brasileirão, eliminado na Libertadores e numa crise que por enquanto parece que não tem fim, o São Paulo apresentou nesta terça mais um reforço para a sequência da temporada. Veja na reportagem de Osmar Garrafa.
Em sua apresentação à imprensa, o meia Jean Carlos, que veio do Vila Nova de Goiás, sentiu que ele vai estrear numa equipe que está em plena ebulição. Falar que você pode substituir o Ganso e ocupar aquele espaço é muito para um primeiro momento. É possível jogar sem pressão esse resto de campeonato? A torcida está cobrando muito dos jogadores, já está invadindo o CT aqui. Você acha que essa é a famosa fogueira para chegar num time? Não, ainda mais se tratando de São Paulo, acho que minha cabeça é só em jogar e é uma coisa que só a gente pode mudar. Então, no dia a dia a gente conversa, o pessoal está muito tranquilo, está muito focado no trabalho. E acredito que as vitórias vão vir. Na hora que as vitórias começarem a vir, as coisas melhorem. Toda essa pressão tem uma explicação. Com a derrota para o Vitória no final de semana, o São Paulo está agora apenas a 4 pontos da zona de rebaixamento. Mas será que isso preocupa ou não? Se eu disser que não, eu sou irresponsável. Se eu disser que sim, eu estou admitindo fragilidades. Eu acho que nós estamos numa zona ainda de, não diria de tranquilidade, eu já disse, ela é incômoda. Bom, se o único objetivo que restou nessa temporada é a fuga do rebaixamento, a diretoria já se movimenta para formar uma equipe forte para o próximo ano. Temos uma base aqui, evidentemente as coisas mudam, propostas vêm, negociações surgem, e nós estamos também mirando para o ano que vem aquilo que é possível dentro de um orçamento do São Paulo e dentro do mercado nacional e internacional. Exatamente como fazem os nossos rivais. Nós vamos fazer aquilo que todos fazem, buscar um time cada vez mais capacitado. Se o futuro do time para a próxima temporada já está sendo projetado, vale a pergunta. Ricardo Gomes, que ainda não se estabilizou no comando técnico da equipe, estaria ou não nos planos do São Paulo para 2017? O futebol ele é dinâmico, a gente tem que analisar rodada a rodada, ter um planejamento para o ano que vem e inserir as pessoas que estão aqui no planejamento, salvo algo excepcional. Então ele será inserido, como todos, num planejamento normal, se as coisas forem normais. Com todo respeito ao Marco Aurélio Cunha, mas não é a resposta certa quando você pensa num planejamento correto. Sabe, vamos pensar rodada a rodada. Ou seja, que planejamento é esse? Ou seja, ou você aposta, sabe? Porque planejamento é assim, o técnico é esse e a partir desse técnico a gente vai... Ou seja, ele deu a entender que o Ricardo Gomes não está nos planos. Esse tipo de evasiva na resposta... Poxa, quando o gestor fala, vamos pensar rodada a rodada e aí analisamos, sinal que o técnico não está nos planos. Tipo, se ele vencer, ele fica, se ele perder, ele cai. E que planejamento que você faz a partir de uma, sabe, de uma situação instável como essa? Poxa vida, então se não serve, seria mais sensato já contratar o técnico que serve e já planeja para o ano que vem. Claro. Claro, eu estou exagerado. Não, você está absolutamente certo. É o óbvio, é o elementar, é o básico de uma gestão de um clube de futebol. Você precisa ter, no mínimo, um planejamento, um projeto para, claro, pelo menos, desgraçadamente, os próximos 6 meses. Né? Que aí depois você vai cair na janela e tal, e aí você vai ter que refazer talvez um pouco a sua visão do que deve ser feito no clube. Mas, escuta, esse povo não tem a menor competência. Não tem a menor competência para planejar coisa nenhuma. Eles vão na valsa. Eles vão no uivo da torcida. Sabe? Contrataram errado. O técnico que o São Paulo precisava não era o Ricardo Gomes. É um sujeito maravilhoso, foi um grande jogador, é um técnico até competente, ele mostrou isso no Botafogo, tinha mostrado já no Vasco. Mas não é o perfil do técnico certo para o São Paulo nesse momento. E qual que seria, Alberto Helena Júnior? Ele tinha que ter um técnico mais, vamos dizer assim, mais motivador do que técnico, realmente. Tá. Nessa hora o discurso é importante pela situação do São Paulo. Porque você precisa medir as coisas. Agora, para o ano que vem, aí sim, aí você tem que planejar. O que você quer? Eu quero um time que jogue bem.
ou vou viver do resultado, que é sempre rodada que conduz sempre à confusão, quer dizer, as mudanças desnecessárias. Você pega o caso, por exemplo, do Wenger, lá no Arsenal. O cara está completando 20 anos. Ele teve um momento extraordinário, o time ganhou de todo mundo. Ele, por um moto próprio, como lá o técnico é ele quem determina, quem compra, quem vende e tal, os jogadores, ele sempre preferiu economizar para o clube. Comprar jogadores que estão surgindo na França, no leste europeu e tal. Vai lá e compra mais baratinho, promove o jogador, faz o jogador vender. Não ganha um título há séculos. E o Arsenal é um dos grandes da Inglaterra. Dos grandes da Inglaterra há muitos anos. Né? E, no entanto, o cara continua lá e continua fazendo o projeto dele do jeito que tem que ser. Com futebol ofensivo, faça chuva, faça sol. Exato, dando espetáculo. É a filosofia. Você assiste um jogo do Arsenal, você não fica chateado, não fica entediado, como, por exemplo, você vê os times daqui. Ele joga, pode perder, pode até levar goleada, mas joga a bola. Joga a bola. E o torcedor sabe disso. Claro. Né? Não vem nem ilusão. Agora eu pergunto, São Paulo está aí à beira da zona do rebaixamento. Aí a gente tem sempre se a gente questiona a filosofia de resultado, a gente também tem que ter um comportamento, uma visão mais humana da coisa. Para os profissionais que lá estão, para o próprio Ricardo Gomes que lá está, numa situação ruim, que respaldo que ele tem quando ele vê o chefe dele dizendo o seguinte: vamos avaliar rodada a rodada. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Corinthians. Nem eu estou garantido aqui, dizia o dirigente. Rodada a rodada? Isso não te dá segurança. Não te dá motivação. Isso não te dá segurança. Por exemplo, se o Ricardo Gomes pensar em algo mais ousado, ele pode pensar, não vou fazer porque eu corro o risco de perder e perder o emprego. O que acontece? Isso. Ele vai fazer um time que não tome gol, que não perca, para não cair. Quer dizer, sabe, é uma coisa... Ele não vai ousar, porque ele não tem respaldo, é pequeno, é isso. Muito pequenininho. Sabe, e olha, com todo respeito ao São Paulo, e eu fico muito à vontade, porque nesses anos eu sempre elogiei o São Paulo do ponto de vista de estrutura, de visão. O São Paulo está nessa fase que está, porque deixou de ter esse pensamento, sabe? O São Paulo se apequenou, né? De ser referência, é isso, sabe? Rodada a rodada. Então vamos ver o que vai acontecer rodada a rodada. Eu estou cansado de dizer aqui que desde a eleição do Juvenal Juvencio, que ele mudou o estatuto do clube para poder se perpetuar. Foi o começo do fim. Começou o declínio do São Paulo, que foi se aprofundando nos últimos tempos. E agora, até ouvi aí na rádio hoje, não sei quem foi que levantou essa questão, que parece que a disposição do Marco Aurélio é trazer o Gilmar Rinaldi e o Muricy para planejar o Gilmar Rinaldi. Vai ver que é porque estava com ele lá na seleção. Que estava lá na CBF. Quer dizer, continua o compadrismo, continua essa coisa de... não é profissional, sabe? Bom, na partida que fechou ontem, a 27ª rodada da Segundona, o Paysandu se deu bem contra o Bragantino. Confira. Completando a 27ª rodada da Série B, o Paysandu recebeu o Bragantino e abriu o placar aos 4 minutos do segundo tempo. Thiago Luiz deu belo passe para Jonathan cruzar na medida. Jobinho só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo do gol. Aos 15, a zaga do Bragantino marcou bobeira na saída de bola. Rodrigo Andrade foi mais esperto e tocou de primeira para Leandro Cearense invadir a área e tocar na saída do goleiro Felipe. 2-0 Papão. Já aos 40, Leandro Cearense cruzou. Felipe Luiz escorou com o peito e Jonathan arrematou de primeira. Sem chance para o guarda-metas da equipe do interior paulista. E ficou nisso. Paysandu 3, Bragantino abrindo a zona de rebaixamento 0.
A organização Atletas pelo Brasil, criada há 10 anos com a missão de melhorar o esporte no país, se reuniu ontem aqui em São Paulo para discutir o fim do ciclo olímpico e da década de grandes eventos esportivos no nosso país. Aproveitando o encontro, os participantes também falaram sobre a proposta do governo de Michel Temer de mexer no ensino médio brasileiro, que, dentre outras coisas, está discutindo tirar a disciplina de educação física da grade curricular nessa etapa do ensino. Confira todas essas informações na reportagem de Giovana Pinheiro. O encerramento do ciclo olímpico e o final da década dos mega-eventos esportivos chegam trazendo desafios para manter o esporte na agenda dos brasileiros. Nesta segunda, Atletas pelo Brasil se reuniu para debater os caminhos a serem seguidos. A gente sonha com 100% dos alunos das escolas com atividade física, né, dentro dessa orientação da Organização Mundial de Saúde de 5 horas por semana. A gente tem a dobrar ou aumentar sensivelmente o número de pessoas que praticam o esporte no país e construir um sistema nacional de esporte. Esse sistema, ele na verdade viria até antes das outras duas metas, porque é a base de organização, né? Assunto muito debatido foi a reforma do ensino médio proposta pelo governo, que tiraria, dentre outras medidas, a obrigatoriedade da educação física. Essa mudança deve ser votada no Congresso essa semana. Acho que a mudança no sistema de ensino médio, ele é necessário, pelo menos isso eu entendi muito bem, acho que todos nós aqui entendemos, mas com relação ao esporte, às artes, acho que tem que ser tratado de uma forma diferente. O sistema esportivo brasileiro, evidentemente, que não funciona tão bem e não funcionava tão bem no ensino médio como não funciona no ensino fundamental. Ele precisa de uma reforma, precisa de melhorias. E tirá-lo acaba deixando ainda mais órfão, ainda mais carente, uma juventude que não tem acesso às práticas esportivas. E qual seria o cenário ideal para o esporte? O cenário ideal? O cenário ideal é que a gente consiga massificar a prática esportiva, né? Formando mais pessoas saudáveis, utilizando todas as ferramentas inerentes à prática esportiva, ou seja, ao esporte. Quanto mais o Estado utilizar o esporte de uma maneira correta, não só premiando ou pagando o alto rendimento, mas sim fornecendo ferramentas para que na sua base ele possa ser praticado por todos os brasileiros. Mestre, a gente fala muito do futebol, que está todo mundo perdido. A realidade é que o governo também está perdido. Vem com uma notícia de um ministro, aí depois recua, não é bem assim. Isso já aconteceu uma dezena de vezes e agora também em relação à reforma do ensino médio. Primeiro, não vai ter, vamos tirar a educação artística, a educação física. Gente, não faz o menor sentido você tirar a educação física da grade curricular. Se não é como deveria ser, então que seja. Não está certo ainda. Bom, mas não pode tirar. Então, é o que vieram, pois não é bem assim. Gente, por que Estados Unidos é uma força olímpica? Tantos outros países? Porque é ali, está na faculdade, está na escola, o apoio, o incentivo ao esporte. Precisa ser gênio para descobrir isso? E não é só uma questão de obter resultados na área esportiva. É uma questão de saúde. Claro. Saúde pública. A molecada tem que praticar esporte para não ter problema no futuro. O número de obesos está aumentando entre os adolescentes, entre as crianças. Obeso, diabetes, e aí por diante. Então, é uma questão séria, grave, de saúde pública. E pior, quando se propõe em transformar as matérias de filosofia e sociologia em optativas. Que isso, né? E ninguém vai querer, essa garotada vai querer, porque filosofia soa na cabeça dele, martelada pelo pragmatismo dessa sociedade de consumo, como sendo uma coisa assim, para que serve? É a matéria preferida. Para que serve a filosofia, o estudo de filosofia? Sabe para que serve? Para o cara pensar. Claro. Ensina a pensar, que é o que nos diferencia dos animais, dos bichos. E aí você ouve de algumas pessoas ainda que tem que tirar porque são matérias doutrinárias, como se só existisse Marx como pensador. Bom, isso é na área da sociologia. Aí vem na sociologia porque
O Marx é uma figura fundamental no estudo da sociologia. Ele é praticamente um dos fundadores dessa matéria. E é importante, sobretudo num país que despreza sua história e que não entende o processo. Porque uma coisa é a filosofia, ensina o cara a pensar, claro, o indivíduo. A sociologia mostra para ele o processo coletivo de mudanças, de transformações que há no mundo. É conhecimento. Não tem coisa que tirar. Que o povo não quer. Tem que agregar a matéria, não dá dinheiro. E a educação artística também não tem que sair, hein? Não tem que ser educação artística. Claro que não. Tem que sair. Bom, hora de falar de bike no Gazeta Esportiva, hein? Palco da prova ciclística 9 de julho, a região do Jockey Clube de São Paulo recebeu mais uma emocionante prova da modalidade. Os bike repórteres Renata Falzoni e Murilo Azevedo foram lá conferir. Muita velocidade e um ataque atrás do outro. A Avenida Linneu de Paula Machado, em frente ao Jockey Clube de São Paulo, recebe a prova Critério de Ciclismo de Estrada. No circuito de 3,2 quilômetros, os ciclistas vivem uma intensa disputa por espaço e pela cabeça do pelotão. Cada passagem pela linha de chegada conta. E ao final, quem somar mais pontos leva o título. Ela está começando a vir para o Brasil. E eu creio que essas são uma das provas mais legais que tem. Porque acontece? Ela é uma prova curta, o público consegue ficar em cima. Então toda hora, tem aquela chegada, uma bonificação. A exemplo da 9 de julho, um dos destaques é a participação de atletas amadores na categoria Open, onde o nível também é alto. Entre as mulheres, uma queda feia. A minha roda entrou. Quando eu caí, as outras, alguém bateu, entrou em mim aqui, ó. É aqui que tá doendo. É ciclismo, a gente está sujeito, isso acontece. Todo mundo está tendo assistência, vai ficar tudo bem. E aí a gente se prepara para a próxima prova. Daqui a pouco tem mais. Quando os profissionais tomam a pista, a velocidade é insana. No masculino, vitória de Roberto Silva, da equipe de São José dos Campos. No feminino, Daniela Lionso repete a vitória da prova ciclística 9 de julho e fica com o título. O pessoal tá falando que é meu circuito da sorte, eu acho que eu só quero correr aqui. Mas hoje foi uma corrida bem sofrida pra mim, assim, porque a gente tava com uma outra estratégia. E no meio da corrida a gente teve que mudar. E graças a Deus deu certo. E o legal das provas de critério é que elas são pra toda a família. Tá aqui a prova, mãe e filha, Lorena e Daniela, vencedoras nas modalidades Open e Elite. Comecei a ir para a estrada com ela, começou a se destacar, eu também gostei e foi assim que nasceu essa paixão. É muito gratificante poder participar ativamente da vida dela. Geneticamente dizem que o sprint vem da mãe, né? Então, graças a Deus, minha mãe é sprintista. Acompanhe a Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, no Facebook tem a nossa página Gazeta Esportiva e você pode rever os programas no site da TV Gazeta e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Quero mandar só um beijão, Rodolfo, pro Herbert Cardoso, que é de São Luís do Maranhão, fã da gente aqui do Gazeta Esportiva, e pro Venâncio 497 de Sapopemba, ZL, falou que a gente somos um trio mágico aqui. Valeu, beijo pra vocês. Agora a gente vai para um rápido intervalo no programa. Daqui a pouquinho você vai ver mais sobre a rodada de amanhã pela Copa do Brasil, o Coringão enfrentando o Cruzeiro, o Palmeiras encarando o Grêmio, o Santos indo jogar com o Internacional e tem também as mudanças na Libertadores do ano que vem. Muitas informações para vocês. Continue com a gente volta já! Gazeta Esportiva volta falando do Santos. O Peixe aposta no fator Vila Belmiro para vencer o Internacional e, quem sabe, levar uma importante vantagem para o jogo de volta. Mesmo com desfalques, o time de Dorival Júnior se apoia no retrospecto recente do local. Confira as informações do Peixe na reportagem de Fernando Gavini. A Vila Belmiro, mais uma vez, será a arma do Santos para o confronto contra o Internacional no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Desde o ano passado, o Peixe venceu todos os 9 jogos que disputou em casa pela competição. A nossa casa, com o apoio da nossa torcida, nos ajuda a conseguir os bons resultados, né? Então
É muito importante esse jogo, né, com o apoio da nossa torcida, para a gente conseguir fazer uma boa partida e sair daqui vitorioso amanhã. Vencer na Vila é uma obrigação se o Santos quiser chegar longe na Copa do Brasil. Um Santos que será diferente contra o Internacional por causa de lesões. Na defesa, Gustavo Henrique vai ter que operar o joelho e não joga mais nesta temporada. No meio-campo, Vitor Bueno, com uma lesão no adutor, vai ficar pelo menos 3 semanas de molho. E no ataque, Ricardo Oliveira ainda não se recuperou de uma contusão muscular e só deve voltar ao time sábado contra o Atlético Paranaense. São peças importantes, né? São jogadores de muita qualidade, mas a gente também tem um grupo forte. Jogadores que vão entrar, vão dar conta do recado, sem dúvida nenhuma. São jogadores que vêm treinando, se dedicando, né? E já provaram isso, já entraram, já deram conta do recado, já nos ajudaram bastante. Então a gente fica chateado pela lesão deles, né? Porque, como eu falei, fica um bom tempo sem jogar, mas acredito que quem for entrar ali vai fazer uma grande partida amanhã. Se o Santos será diferente por conta de lesões, o Internacional vai poupar 8 titulares para jogar na Vila. A prioridade do Colorado é escapar do rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Independente de vir com o time reserva ou não, a gente não sabe ainda como intervém, mas eu tenho certeza que eles vão vir para fazer um grande jogo, né? Eles não vão vir aqui para passear, então a gente tem que encarar como uma final, né? Para que a gente possa, com o apoio da nossa torcida, fazer um grande jogo e sair vitorioso. Se o Inter, com o time titular, está numa draga danada, com um time com tantos desfalques, deve ser presa fácil para o Santos em condições normais, né? Mas apesar de que dizem que os melhores jogadores do Inter estão na reserva. Estão na reserva. Que o técnico não põe para jogar. Não põe para jogar, o que não me surpreenderia, se tratando de Celso Rotti. Agora, o Santos, fora, ele sempre tem dificuldade. Em casa não, mas fora, sei não. Voltamos a falar com o repórter Filipe Boril, que segue no CT Joaquim Grava acompanhando a preparação do Corinthians para o confronto de amanhã contra o Cruzeiro na Arena em Itaquera. Boa noite, Boril. Boa noite de novo, Michele. A gente volta a falar ao vivo aqui do CT Joaquim Grava, onde o Corinthians realizou o último treinamento antes da partida contra o Cruzeiro, primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. A gente acompanha agora, Michele, imagens do momento exato em que o Cássio deixou o campo de treinamento com dores no ombro e desfalcará a equipe do Corinthians, como a gente já trouxe a informação, inclusive com a palavra do técnico Fábio Carilli, ele está fora do jogo contra a equipe do Cruzeiro. Os demais jogadores serão os mesmos que enfrentaram o Fluminense no final de semana na Arena Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Essa partida será o reencontro de Fábio Carilli e Mano Menezes. Ambos trabalharam juntos aqui no Corinthians e o Fábio Carilli disse na entrevista coletiva que se espelha muito no técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, é um grande amigo, se falam durante as rodadas do Campeonato Brasileiro, mas agora ele prometeu que disse também que não vem falando com o técnico Mano Menezes, claro, por causa dessa partida decisiva pela Copa do Brasil. E lá em Minas Gerais, o técnico Mano Menezes não quer saber de priorizar nenhum campeonato, até porque o Cruzeiro não vem bem no Brasileirão, assim como o Corinthians, só que está pior, está na zona de rebaixamento. Certamente o Cruzeiro, entre as duas coisas, tem uma prioridade: continuar na primeira divisão do futebol brasileiro no ano que vem. Se ao ter que tomar uma decisão eu tiver que escolher entre um risco para cá e um risco para lá, nós vamos direcionar mais os nossos objetivos e ter sempre toda a força máxima que pudermos ter no Campeonato Brasileiro. O que não quer dizer que não queremos ganhar a Copa do Brasil. Temos condição de fazer. Aí, amanhã, às 9h45, em Itaquera, essa partida pela Copa do Brasil. A assessoria de imprensa do Corinthians não divulgou o número de ingressos vendidos para essa partida, mas a direção já pode vender ingressos no setor norte, que estava interditado pelo STJD, e nesse momento já pode ser vendido ingressos para esse setor. Com isso, a carga de ingressos vendidos deve ser maior do que no final de semana, já que o Corinthians teve o pior público
público de sua arena no último final de semana contra o Fluminense, pouco mais de 18 mil espectadores. As torcidas organizadas que ocupam aquele setor norte não poderão ficar lá, ainda estão suspensas por causa daquele confronto que houve com a polícia militar no clássico contra o Palmeiras. O Corinthians, que no Campeonato Brasileiro não vem bem, o técnico Fábio Carille disse que os jogadores não levam em consideração esse resultado do Campeonato Brasileiro, a 7ª colocação. Enfim, o Corinthians não vence há 4 partidas, já chegou a estar até melhor, 18 rodadas no G4, liderou o campeonato por 2, mas agora vive esta complicação e teoricamente, o Carille não quis confirmar, mas teoricamente deve priorizar a Copa do Brasil daqui para frente. O Corinthians deve entrar com Walter no gol, que vai substituir o Cássio mais uma vez, Fagner, Iago, Balbuena e Arana, Camacho, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, Giovani Augusto e Marlone na frente. Romero será o comandante do ataque. O Corinthians que não marca um gol, o ataque do Corinthians não marca um gol desde o dia 3 de junho. Faz tempo que o ataque corintiano não balança as redes, não? Um abração para você, Michele. Valeu, Felipe Sbori, o homem do mundo, estava na Turquia, foi para Itália, jogou moedinha para mim lá na Fontana de Trevi. Alberto Helena Júnior, o que falta para esse ataque do Corinthians, além de pontaria? Porque eles estão chutando a gol, mas não estão acertando. Falta um goleador, falta um artilheiro, um jogador que é aquele típico gol, né? Que lá na área resolve a coisa. Porque o Corinthians está bem na defesa, o Corinthians está bem na armação, no toque de bola, que tem jogadores ali com habilidade para isso. Falta é o último homem, que não é o Romero, né? Embora seja o artilheiro do time no campeonato, o segundo artilheiro da arena. E quase me faz um gol de bicicleta lá, maravilhoso, né? Mas a propósito do Corinthians, eu queria falar outra coisa, se me permitem. Hoje, 9 horas da noite, lá no Conjunto Nacional aqui, na Avenida Paulista, com Augusto, o Cinearte tem pré-estreia do 40 anos da invasão da torcida corintiana da Fiel no Rio de Janeiro, aquele jogo famoso com o Fluminense, né? E o papai está lá, viu? Então vamos ver. Quem quiser dar um beijo no mestre, é só ir lá. E sobre o Corinthians, o grande mérito do Carille é colocar justamente esses jogadores que têm habilidade para jogar no meio-campo. É um meio-campo que, muito embora o Corinthians tenha criado não tenha feito gol, poxa vida, Marquinhos Gabriel, Giovani Augusto, Marlone, Rodriguinho e o Camacho, que sai muito bem para o jogo também. Olha, dá para o Corinthians sonhar com Copa do Brasil, sim. O Palmeiras visita amanhã em Porto Alegre o Grêmio em duelo pela Copa do Brasil. Curiosamente, uma das armas do Verdão para essa partida será o atacante Dudu, que também já atuou pelo tricolor gaúcho. O atacante chegou no ano passado, conquistou a torcida alviverde e está prestes a atingir uma importante marca com a camisa do Verdão. Confira na reportagem de Adriano Dolfi. 99 jogos e 23 gols. Amanhã, contra o Grêmio, Dudu vai chegar à marca de 100 partidas disputadas com a camisa do Palmeiras. Fico feliz de ter chegado a essa marca, né? Já vai estar no meu 2º ano aqui, já completar 100 jogos, é uma marca muito bacana para ficar na memória. O atacante já foi alvo de polêmica com adversários e até árbitros, mas hoje vive uma fase de calmaria. Ganhou responsabilidades e é líder do time, até mesmo a braçadeira de capitão do técnico Cuca. E o time, desde então, não perdeu mais. Sou privilegiado só de estar jogando no Palmeiras, né? É um clube muito grande, um clube que me abriu as portas, que me tratou com muito carinho, a torcida. A trajetória de Dudu já está marcada no clube graças ao título da Copa do Brasil no ano passado. Ele agora quer fazer história. Afinal, corre em busca de uma dupla conquista inédita: o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, no final do ano. A gente chegou aqui ano passado, né? O clube não passava num momento bom. Vinha brigando de um não rebaixamento. A gente conseguiu reconstruir, né, o clube, chegando até a final do Campeonato Paulista, sendo campeão da Copa do Brasil, né? E esse ano totalmente diferente as coisas. Ainda chegaram mais jogadores, chegaram um treinador. A gente tá muito feliz por esse momento, né? A gente espera que
que a gente possa sim conquistar esses 2 campeonatos, que você entra para a história do clube, né? Fica marcado na memória do torcedor para sempre. Tá aí o Dudu, parece que está criando juízo. Quer dizer, ele mais brigava com a arbitragem do que jogava. Agora está assumindo uma responsabilidade. Acho que a conversa do Cuca e a tarja de capitão lhe sugeriram uma maturidade. Essas coisas eles funcionam. O Dudu é um bom jogador, mas é um bom jogador e tem contribuído muito para o Palmeiras estar nessa situação que se encontra, privilegiada. Bom, antes de encerrar, nós vamos falar das mudanças anunciadas hoje pela Conmebol para a Libertadores 2017. Entre as principais mudanças aí está a do calendário, com a competição sendo disputada em 42 semanas, indo de fevereiro a novembro, segundo os organizadores, como forma de harmonizar as datas de competições locais de cada país com o torneio continental. O número de participantes também aumentou, pulando de 38 para 42 clubes, mas ainda não foram definidas para quais países vão essas novas vagas. E para completar, seguindo o modelo da Europa, 10 clubes que não se classificarem na fase de grupos da Libertadores se classificarão automaticamente para a Copa Sul-Americana, que será disputada entre junho e dezembro. Estiveram presentes na reunião o presidente do Atlético Mineiro, Daniel Nepomuceno, e Reinaldo Carneiro Bastos, homem forte da Federação Paulista. Para maiores informações, é só você acessar o site gazetesportiva.com, tá tudo explicadinho lá. Meninos, o que vocês acharam dessas mudanças? Vocês aprovaram? Antes tarde do que nunca. Eu nunca vi nenhum sentido você ter Libertadores no semestre, a Copa Sul-Americana no segundo, e com clubes que participaram da Libertadores e participaram da Sul-Americana. Agora você valoriza mais a Copa Sul-Americana, colocando, né, concomitantemente, e para ficar perfeito, só adequando mesmo ao calendário europeu. Começa em agosto e termina em maio. E substituindo os campeonatos regionais por Copa em um mês, vai ser disputado em janeiro e tal, e tchau e benção. E já entra para o Campeonato Brasileiro para ter espaço, ter datas para a seleção brasileira e tudo mais. E para a Copa do Brasil também. Para a Copa do Brasil. Beleza. Bom, resultado final da nossa enquete. Se você me permite ainda acrescentar um detalhe, e aí, por exemplo, quando você tem um eliminado na primeira fase da Libertadores caindo para a Sul-Americana, faz sentido. Que é um torneio menor. Diferentemente do que fazem na Copa do Brasil, que acabam premiando o desclassificado com uma vaga no torneio continental. Acho que, né, e depois os nossos colonizadores é que... Nosso avôzinho lá, ultramar, morre de rir. Pois é. Bom, fim da nossa enquete, o Coringão vai levar a melhor no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, segundo o pessoal que votou no site gazetesportiva.com, com 74% dos votos. Hoje é dia de Cosme e Damião, aniversário de, sabe de quem? De quem? Do meu marido. O Bruno, que tem um irmão gêmeo, que não é Damião, que é o Thiago. Então eu quero mandar um beijo pro meu marido, muita saúde e felicidades pra você. Meu marido chama Bruno, não é Celso. O meu sogro é Celso, e não é o Cardoso. Eu também mando minhas condolências a ele por aguentar você. Condolências, não? O que é isso? Brincadeira, gente. Força, Bruno. Parabéns. Parabéns, Bruno. Parabéns, Thiago. Viva Cosme e Damião. O programa termina aqui, mas amanhã a gente está de volta às 6 da tarde com muito mais. Você fica agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Uma super noite. E sabe o que você faz agora? Visite o site gazetesportiva.com. Tem o blog do Alberto Helena Júnior, que é espetacular, é aula de futebol. As análises do Celso Cardoso sobre futebol também espetaculares lá Na Cara do Gol, no blog dele no site Gazeta Esportiva. E o meu blog com fotos das minhas férias no site gazetesportiva.com. Beijo. E nos vemos também na sequência do Jornal da Gazeta. Luciana e o Gamberini me esperam. Que você também me espere. Tchau.